Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, tá chegando aí agora no canal, deixa a sua inscrição, deixa o seu like, vamos pra cima com muitas novidades aí sobre o nosso Coringão. A primeira delas, tá, já vou passar aqui pra vocês, sobre o Match Day, tá, de sábado, que eu fui lá entre Corinthians e Ceará, a convite do Quai, tá, então muito obrigado aí ao pessoal do Quai, que é patrocinador do Brasileirão, eles fazem essa ação, né, levam aí os criadores de conteúdo pro dia da partida e tal, tem alguns acessos exclusivos que eu vou mostrar aí pra vocês. A gente teve acesso ao gramado da Neoquímica Arena, ali a região dos bancos, né, de reserva, o VAR e tudo mais, tá, não pode entrar, não pode pisar no campo, tá? Essa é uma determinação aí do Corinthians. A gente foi para a sala de pré-aquecimento, então os jogadores fazem ali, tem academia, fazem um alongamento, jogam um altinho ali, e depois, tá? Tivemos aí o ingresso para assistir o jogo entre Corinthians e Ceará, mas assim, muito bacana, tá? Muito bacana, ficamos ali no backstage, visitamos ali a parte administrativa da Neoquímica Arena, tá? Muito bacana mesmo, muito obrigado ao Quai e ao pessoal da NWB. Editor, pode rodar aí pra rapaziada ver um pouquinho como foi. Alberto é um animal. E aí, família, um ponto importante, tá? Vocês viram aí como foi essa ação, muito legal mesmo. Tem o lance aí do Roger, teve o lance do Yuri, né? A comemoração do gol aí do Yuri. Um ponto importante. Na parte administrativa, a gente estava lá um pouco antes do jogo, olhei pro lado, quem estava sentado? Basílio, pé de anjo, monstro, certo? Basílio, autor do gol de 77. Que tirou a zica do Corinthians de 23 anos. A gente vai na resenha com ele. Basílio, qual que é seu palpite pro jogo de hoje? Ele olhou, falou, cara, hoje é goleada. Goleada no estilo Corinthians. Até me assustei, né? Falou, goleada no estilo Corinthians. 1 a 0. E no final, o que que deu?
1-0 Corinthians com o gol do Yuri Alberto. Então, Basílio aí, parabéns, tá? Parabéns aí por acertar o palpite. Foi uma resenha bacana, tá? Vimos ali muitos jogadores, mostrei no vídeo pra vocês, foi bem legal mesmo. Ó, Kuai, pessoal da NWB, sempre que quiser, pode dar um salve no John, família. Bom, o Corinthians divulgou as informações sobre a venda de ingressos pro jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro, domingo, tá? Dia 13, às 4 horas da tarde, lá na Neoquímica Arena. O último jogo do Brasileirão, último jogo da temporada, último jogo do Corinthians no ano, tá? Então, nosso último encontro aí com o nosso clube. Hoje, 1 da tarde, abre para quem tem mais de 60 pontos, tá? Pelo fiel torcedor. 3 da tarde para quem tem mais de 40 pontos. 5 da tarde para quem tem mais de 20 pontos. E aí, amanhã, 11 da manhã, abre para todo mundo que é fiel torcedor. E no dia 10... tá? No dia 10, abre para a torcida em geral no site ingressoscorinthians.com.br, tá? Essas são as informações aí. Temos os preços, tá? Também para vocês, só entrar no site aí que vocês vão ter todas as informações. Bom, agora falando um pouquinho, tá? Bem rápido sobre a convocação do Tite para a Copa do Mundo, tá? Eu acho que a maior polêmica aí foi sobre o Daniel Alves, um ex-jogador em atividade, tá? Um ex-jogador em atividade no futebol mexicano e foi convocado, tá? Foi convocado. Mas eu vi até um comentário do Bruno Formiga, quando a maior polêmica de uma convocação é o lateral direito reserva, é porque a gente não tem muitas contestações, tá tranquilo, tá? A gente pega a convocação como um todo, tá dentro do esperado. Gostei, tá? Gostei da convocação. Acho que a maior crítica realmente é o Daniel Alves, tá? Mas, por exemplo, se ele leva o Fagner, se ele leva o Emerson Royal, ia dar polêmica também, tá? Se ele leva o Fagner, então, ia dar mais polêmica do que o Daniel Alves. Isso eu garanto pra vocês. E aí, uma estatística muito interessante, tá? Da gente trazer aqui, é que o Corinthians, ao lado do São Paulo, são os clubes com mais jogadores revelados que foram convocados aí para a Copa do Mundo. Corinthians tem 3, São Paulo tem 3. Do São Paulo quem que é o primeiro? O Éder Militão, o Casemiro e o Antony. Esses 3 do São Paulo. Do Corinthians é o goleiro Everton, que atualmente aí joga no Palmeiras. O zagueiro Marquinhos e o meia Everton Ribeiro. Isso porque o Martinelli era da base do Corinthians, mas ele foi pro Ituano. E aí ele se profissionalizou no Ituano. Por isso que ele não conta como jogador da base do Corinthians. Mas ele tem passagens pela base do Corinthians. O Gabriel Martinelli é atacante atualmente do Arsenal, tá? Então assim, o Corinthians ao lado de São Paulo são os clubes que mais revelaram jogadores para a convocação. A gente pega o Santos, que é uma base muito famosa. Tem 2 jogadores, Neymar e Rodrigo. A gente pega o Palmeiras, que atualmente vem com essa política de categoria de base muito forte. Tem apenas um jogador, que é o Gabriel Jesus, na convocação inteira, tá? Então assim, a gente bate o pé na categoria de base do Corinthians, mas ao lado do São Paulo, é o clube que mais revelou jogador para a convocação da Copa do Mundo. Tá? Então assim, a gente, obviamente, que não é só por isso que acabaram as críticas, a gente tem que continuar em cima, a gente pega aí na geração recente, saindo alguns jogadores, tá? Mas não ainda do nível que a gente espera. Mas assim, temos que valorizar essa informação. Quero saber o que acharam da convocação do Tite. Muita gente me perguntou sobre Cássio, Renato Augusto, Fagner. Não acho que mereciam. Talvez o Fagner brigaria ali pelo lado direito, que é a posição dele. Por quê? Pela ausência de jogadores. Mas não por merecimento do Fagner, que não fez uma temporada de alto nível, tá? Renato também não aguenta um jogo inteiro. E o Cássio fez uma temporada irregular, na minha opinião. Ele cresceu muito, tá? O Cássio cresceu muito nos últimos 2, 3 meses. Mas não acho que ele mereça ir para a Copa. Minha opinião, tá? Porque o Tite já vem trabalhando com os 3 goleiros há muito tempo e tudo mais. Obviamente que poderia mudar, mas eu vejo o Santos do Flamengo também na briga, tá? Que foi outro goleiro aí que foi muito bem na temporada. Então, enfim, acho que foi justa a convocação do Tite, tirando o Daniel Alves.
Bom, e o Corinthians segue a preparação, né, no Campeonato Brasileiro. A gente enfrenta o Coritiba amanhã, 19 horas, tá? Amanhã às 19 horas, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Será a última partida aí do Corinthians como visitante. A gente tá na 4ª colocação com 64 pontos. Ainda briga, né, pela vice-liderança. O Inter tá ali, tem jogo difícil. A gente já tem o desfalque do Fagner e do Fábio Santos, que estão suspensos, tá? Tomaram aí o 3º amarelo. Além disso, o Lucas Piton, que seria o reserva imediato, sentiu uma fisgada na coxa, no jogo aí contra o Ceará. Então, a tendência é que o Corinthians joga com Bruno Melo na esquerda. O craque, monstro, Bruno Melo. Tá? A gente segue aí acompanhando as novidades. O Corinthians treinou hoje de manhã. Amanhã eu trago as atualizações aí, junto com o pré-jogo de Coritiba e Corinthians pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, família. Bom, agora falando um pouco sobre o mercado da bola, tá? O Paulinho contou sobre a época que ele estava no Corinthians, a primeira passagem, né? Ali 2010, 2011... Tá? Quando ele chegou aí, vindo do Bragantino, ele falou, a minha não saída em 2011 e 12, o Ronaldo me auxiliou. E aí o Ronaldo, fenômeno, eles jogaram juntos, né? Paulinho chegou em 2010, jogou com o Ronaldo o comecinho ali de 2010, que aí o Ronaldo se aposenta, Paulinho fica 2010, 11, 12 e sai ali no começo de 2013. O Ronaldo falou pra ele, ó, você pode sair e ir pra uma grande equipe, mas pode ficar e conquistar coisas especiais e sair depois, tá? E aí o Paulinho fala, pô, aí a gente pega 2012, 2013, que acontece tudo aquilo, os títulos marcantes, e depois ele sai pro Tottenham em julho de 2013. E aí o Paulinho tava explicando. Quando surgiu a proposta para eu sair, o Ronaldo, o Corinthians, falaram que era a minha vontade e não a deles. Eu pensei, parei e decidi pensar. O Ronaldo me passou a situação que estava o clube na época, que estava querendo me levar. E eu pensei bem, achei melhor ficar. Falei com o meu empresário, ele disse que eu tinha que decidir e eu disse para ele que não ia e ia ficar. Aí fico 2012 e 2013, foi uma decisão muito importante. No final de 2011 recebo essa oferta, depois o Brasileiro, aí decidi ficar. Da Inter de Milão era essa a proposta. E aí 2012 a gente começa um ano, que é aquele ano espetacular. E aí o Paulinho contou um pouco como foi a conversa dele com o Tite, tá? Ele explicando aí sobre essa proposta. Quando acaba a Libertadores, recebo outra oferta deles. Nessa, aí foi a decisão mais forte que tomei na minha vida. Ele falou que o empresário dele ligou e que ele tinha que tomar a decisão, tipo, em meia hora. Ele falou, ó, vou dar um tempo aí, toma a sua decisão. Ele falou, ó, eu fiquei sentado, depois de um tempo fui na sala do Tite, disse pra ele que tinha proposta, expliquei e perguntei o que ele achava. Ele me disse, você quer que eu responda como um pai ou como treinador? Eu fiquei até sem resposta e ele me mandou seguir o meu coração. E eu disse, tá bom, mas disse que precisava decidir hoje. E o Tite me disse, tá bom, mas quando você for lá pro campo treinar, se você me fizer um joia, é porque você vai ficar. Se fizer pra baixo, é porque você vai embora. E aí ele falou, ó, todo mundo foi pro campo, eu fui pro vestiário, liguei pro meu empresário e falei que não ia. Ele perguntou se eu tinha certeza e eu falei que tinha certeza absoluta. Desliguei o telefone, botei a chuteira e fui pro campo. O Ralf ficou me esperando na porta do vestiário, disse que não ia se meter na negociação. E aí eu fui pro campo, olhei pro Tite, fiz o joia, tá? E aí ele respirou aliviado. Então, pô, eu acho que é uma resenha bem bacana, né? Essa situação aí do Tite, conversando com o Paulinho, disse que não ia interferir na negociação. O Paulinho tomou a decisão e aí, como ele mesmo disse, uma das melhores decisões da carreira dele. Continuou no Corinthians, foi campeão, né? Depois da Libertadores, ganhou o Mundial, volta, ganha o Paulistão e a Recopa, e aí se despede do Corinthians. Pô, bacana, tá? A gente sabia que tinha times italianos, né? Na época, de olho no Paulinho, não sabia exatamente que era Inter de Milão, mas aí o Paulinho sai em 2013 para o Tottenham. Da hora, rapaziada. Bacana aí essa situação com o Ronaldo. O próprio Ralf, né, que era um grande parceiro dele aí, disse que não ia se meter, tava ali só esperando ele para ir pro campo treinar. Pô, bacana. E parabéns pro Paulinho por essa carreira maravilhosa que ele tem no futebol. Agora falando sobre o Vitor Pereira, tá? Notícia aqui do All Sport. Ele disse que ficou um pouco incomodado com a exposição da família dele, essa questão da viagem deles aqui pro Brasil. Ele disse que era para ser algo sigiloso,
não sigiloso, mas tipo assim, não queria que o pessoal soubesse dessa viagem, que eles estão vindo pra cá e tudo mais. Falou, ó, era melhor ficar por baixo dos panos, minha família vinha, a gente passeava um pouco, relaxava e tal. E aí o medo dele é no quê? Que a torcida influencie, que a torcida fale alguma coisa, tá? Qual que é a estratégia do Vitor Pereira? Ele vai trazer a família dele pra cá, para que eles vejam o Brasil, entendam como que é o Corinthians, entendam o ambiente e aceitem que ele fique. E aí o Vitor Pereira, sabendo, já tá vendo, todo mundo já sabe que a família dele vai vir. Se alguém vê os caras lá, pode falar alguma coisa, certo? Ah, e tá passeando, o pessoal vai ficar buzinando na orelha, tá? Então por isso que ele ficou incomodado com esse vazamento da informação. Mas, infelizmente, é uma coisa que acontece. A gente não sabe quem vazou a informação, mas mais hora menos hora, o pessoal ia descobrir que a família dele ia estar aqui no Brasil. Alguém ia postar alguma coisa. Tá na internet. O Vitor Pereira tem Instagram, a família dele deve ter Instagram, deve ter redes sociais. Alguém ia postar, tá? Ou algum amigo deles, alguma coisa, tá? O pessoal ia descobrir mais hora menos hora. O que a gente pede, tá? É que se, pô, viu o Vitor Pereira passeando com a família, alguma coisa, não atrapalha, deixa quietinho, deixa ele passear, viver uma vida aí tranquila com a família, pra família aceitar a permanência aqui dele no Corinthians. Ou se for, vai falar com eles, demonstra um carinho, tá? Respeito, carinho, admiração, que aí vai dar tudo certo. Quero saber a opinião de vocês, família. E aí o Alessandro, tá? Falou que o Corinthians não tem plano B para treinador. Ele falou, ó, vamos conversar com o Vitor, após a decisão dele em caso de uma negativa, vamos trabalhar outras opções. No momento, não podemos pensar em um plano B, não sentamos e não definimos a permanência do Vitor, tá? Então ele falou, ó, vamos esperar a definição dele após o término do Campeonato Brasileiro, que é o que já foi dito, ó, um monte de vez. Quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, a diretoria do Corinthians está buscando 2 reforços ofensivos que atuem pelo lado do campo. Como o próprio Alessandro já falou, a prioridade é manter o Yuri, que é o atacante ali, a referência, o camisa 9, certo? O jogador que joga ali como referência, o centroavante. O Alessandro falou, não, a prioridade é o Yuri, esquece Arthur, esquece Pedro Raul, não sei o quê. Aí hoje a informação que a gente já tem é que a diretoria está buscando jogadores que atuem pelos lados do campo. Ou seja, sempre esteve buscando. O que ele não quer? Holofortes para essa negociação. Ah, o Corinthians está negociando com o Pedro Raul, o Corinthians está negociando com o Arthur. Não, ele não quer a mídia em cima. Tá? Ele não quer essa mídia em cima. E aí, o pessoal do meu timão fez um levantamento, tá? Que a gente perdeu o Gabriel Pereira, que era uma opção ofensiva. A gente perdeu o Gustavo Mantuan. A gente perdeu o William, tá? A gente perdeu o Mosquito por uma lesão agora recente. E o Léo Natel chegou e saiu. Então, 5 opções que atuam pelo lado do campo. Os reforços foram Matheus Vital e o Ramiro, que pode jogar aberto, mas não é o ideal. Então você perdeu 5 peças e só chegaram 2, tá? Só chegaram 2 que não são as ideais, tá? Principalmente na questão do Ramiro. E aí o Corinthians está buscando atacantes que atuem pelos lados do campo. A informação que a gente tem é que o Michael, do Al Hilal, ex-Flamengo e ex-Goiás, e também o Ferreirinha do Grêmio, que já foram alvos do Corinthians na última janela, voltaram a entrar na pauta. John, Corinthians está negociando com o Michael, está negociando com o Ferreirinha? Ainda não. Eles estão na pauta, vão ser avaliados pela nossa comissão e pela nossa diretoria, para na hora que definirem, não, então o nosso alvo, a prioridade é fulano, é o Michael, é o Ferreirinha. O que for, aí o Corinthians vai para a negociação, tá? Por enquanto, está na fase de avaliação desses jogadores. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!